Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, texto onde nós temos relatado o batismo de Jesus, destacando o seguinte tema: com o seu batismo, Cristo nos dá nova vida. Que Deus, Espírito Santo, esteja a nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Queridos de Cristo Jesus que nos acompanham neste momento de culto, nesta mensagem gravada, que realmente nós possamos valorizar a palavra do Senhor em nossa vida. Que nós possamos entender toda a obra de Cristo por nós, sabendo da sua busca, do seu amor, do seu perdão e da sua graça. Dependendo do dia que você estiver assistindo esta mensagem, já faz alguns dias que aconteceu a Epifania. Nós estamos vivendo no período da Epifania. E no dia 6 de janeiro, é o dia marcado no nosso calendário, também conhecido como Dia de Reis, onde nós celebramos a Epifania, que é a revelação do Messias aos gentios. Este culto será postado no dia 7 de janeiro, então ontem nós celebramos a Epifania. Ontem nós comemoramos esta data tão importante. E eu fui buscar algumas palavras de Lutero sobre este texto bíblico de Mateus, capítulo 3, especialmente o versículo 16, que também fazem alusão à Epifania do Senhor. O fato de Cristo ter se revelado aos magos por meio de uma estrela foi sem dúvida uma grande revelação. Mas essa aqui é muito maior. Estes são os verdadeiros três reis: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se fazem presentes por ocasião do batismo de Cristo. Se fosse de sua vontade, essa revelação poderia ter acontecido no deserto ou no templo de Jerusalém, mas tinha de acontecer por ocasião do batismo, para o nosso ensino, para que tenhamos o batismo em alta conta. E uma vez que somos batizados, nos consideramos pessoas que foram transformadas, sim, recriadas em santos. Vejam o que o batismo de Jesus significa para a nossa vida. Primeiro, este é o início do ministério de Cristo. Cristo, ele começa a sua aparição pública para anunciar a mensagem que já vinha sendo anunciada pelos profetas e por João Batista, a mensagem de arrependimento. João Batista, quando vislumbra Jesus em um dos momentos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no texto de hoje ele diz: eu que tenho que ser batizado por ti, não eu te batizar. Mas Jesus diz: assim tem que ser. Deus Pai escolheu isto. E este momento marca quando Jesus é contado entre os pecadores. Jesus se submete a este batismo para carregar os nossos pecados, mesmo ele não tendo do que se arrepender. Mas ele é contado entre os pecadores. Depois que Jesus ressuscita, ele dá um novo batismo. Ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o seu batismo, Jesus também mostra a importância do nosso batismo. Porque no batismo de Jesus é manifestada as três pessoas da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as palavras de Deus Pai são extremamente importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida no dia a dia.
O Pai diz assim: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Será que nós também temos alegria em Cristo? Será que nós também gostamos e ficamos felizes de ter Jesus em nossa vida? De valorizar o fato de termos esta presença ao nosso redor, nos carregando, nos conduzindo, nos perdoando? Ou muitas vezes achamos que Cristo é um peso, um incômodo? Para Deus Pai, Ele dá muita alegria. Jesus veio de forma humilde, fato que nós recém celebramos no Natal. E nesta humildade de Cristo, Ele carregou os nossos pecados, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, como nosso substituto. Sim, Jesus entrou em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele foi pregado em nosso lugar. No início desse culto nós cantamos o hino Vim para adorar-te, onde diz: eu nunca vou saber o preço dos meus pecados. Nunca vamos saber. Mas Cristo soube e Cristo fez. Cristo morreu em nosso lugar como nosso substituto para nos dar uma nova vida, uma vida perdoada, uma vida livre, uma vida onde devemos fazer com que a luz de Jesus brilhe para que outras pessoas também possam ouvir as palavras do Salvador Jesus. Palavras estas que nos dão a certeza da vida eterna. Palavras estas que nos guiam para o perdão dos pecados. Palavras estas que nos mostram a verdadeira vida para aqueles que têm o Salvador Jesus no seu convívio. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto é explicado da seguinte maneira: uma vez que Jesus é o nosso substituto, não precisamos temer a ira e o castigo de Deus por causa dos nossos pecados. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que preparou as águas batismais para nós. Vejam só, por Cristo ser o nosso substituto, nós não precisamos temer a ira e o castigo de Deus. Deus, Ele é um Pai amoroso, é aquele que estende o seu perdão para nós. Lógico que, mesmo Deus sendo este Pai amoroso, Ele não gosta dos nossos pecados. Ele não gosta quando nós nos afastamos da sua palavra. Não adianta arrumarmos diversos argumentos e desculpas para querer justificar quantas e quantas vezes nós deixamos Deus de lado em nossa vida. Isto não vai mudar o fato de estarmos desprezando o amor de Deus. E quando desprezamos o amor de Deus, também desprezamos a morte de Cristo na cruz. Muitas vezes até chegamos a considerar: será que eu não posso fazer nada para auxiliar na minha salvação? Não, eu não posso. Cristo já fez tudo, Ele foi o meu substituto. Cabe a nós agora vivermos isto, proclamarmos esta mensagem, valorizarmos este sacrifício vicário de Cristo em nosso lugar. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só valorizam outras pessoas quando elas partem, quando elas morrem. Aí surgem-se homenagens, vêm diversas palavras bonitas, palavras de agradecimento, mas quando elas estão ao seu redor, muitas vezes são desconsideradas, desvalorizadas. E também assim a mensagem de Cristo. Nós não podemos desconsiderá-la. Ela é de suma importância para a nossa vida. Não podemos chegar no inferno e então dizer como a palavra de Deus seria importante para mim. Deus está nos amando agora, nos possibilitando de vivermos a sua palavra diariamente, de termos a alegria que Deus Pai teve com o seu Filho amado, que veio a este mundo para ser o nosso Salvador.
Celebrarmos a Epifania, celebrarmos o batismo de Jesus, é celebrarmos o amor de Deus. E a melhor maneira de celebrarmos isso é compartilharmos a sua palavra, é vivermos esta palavra, é sabermos que nós que somos batizados também somos chamados por Deus para a salvação. Porque no batismo o Espírito Santo age em nosso coração para nos transformar em filhos de Deus. Quando pequenos, as crianças que são batizadas, é operada no coração delas a fé no Salvador. Um adulto que não foi batizado quando criança e depois é batizado quando adulto e já possui a fé no seu coração, então o batismo sela a salvação no coração deste cristão. Vemos assim que o batismo que Cristo instituiu após a sua ressurreição é uma maneira maravilhosa do amor de Deus chegar à vida das pessoas. E quando Cristo se submete ao batismo de João Batista, ele então está sendo o nosso substituto. Ele está assumindo o nosso lugar. Muitas vezes nós assistimos a partidas esportivas em que um substituto entra e muda a cara do jogo. Assim foi Cristo com a nossa vida. Ele, como o verdadeiro, o perfeito substituto, ele mudou a cara da nossa vida. Porque com ele como nosso substituto na cruz, os nossos pecados foram perdoados. A sua morte aplacou a ira de Deus. Não precisamos mais temer a ira e o castigo de Deus. Cristo já enfrentou isso e venceu. E no texto de João, capítulo 3, versículo 16, nós temos as seguintes palavras: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é considerá-lo como o nosso verdadeiro substituto, é ter a certeza de que a morte de Cristo nos trouxe perdão. A morte de Cristo nos livra da condenação eterna. E isto deve nos encher de alegria, de felicidade, para então nós também proclamarmos esta palavra. Nós anunciarmos para outras pessoas a Jesus, como nós acabamos de cantar, que façamos Cristo brilhar na nossa vida, para que outras pessoas também sejam atingidas pelo amor maravilhoso de Deus, que quer única e exclusivamente que toda pessoa reconheça os seus pecados, creia em Cristo, tenha o perdão e seja salva. Deus quer a salvação de todas as pessoas. Para isso é simples, basta crer em Jesus, basta se arrepender dos seus pecados, não ficar feliz com os seus erros, não ficar querendo viver longe de Deus, muito pelo contrário. Deus quer nos aproximar a Ele para nos perdoar, para vivermos consolados, vivermos felizes, vivermos agradecidos a Ele por todas as bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida aqui neste mundo, mas mais agradecidos pela maior bênção que Ele nos dá, que é a certeza da salvação eterna. Que todos nós possamos vivermos a certeza desta salvação e sabermos que quando Cristo foi batizado, quando houve essa manifestação maravilhosa do Deus triuno, as palavras de Deus Pai tão importante: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria, que possam ser estendidas também para o nosso coração e a nossa vida, e que nós sempre tenhamos alegria em Cristo como nosso Salvador. Que Deus nos oriente e nos abençoe para sempre vivermos apegados à sua palavra, que nos enche de alegria aqui neste mundo e irá nos conduzir à eternidade. Amém.